Olá, meu amigo, minha amiga, você meu irmão, minha irmã. Boa nova em nossa vida. Boa nova em nossa vida com Maria. Iniciamos o nosso programa lembrando da caminhada que fizemos. Neste programa Boa Nova em Nossa Vida com Maria, estamos utilizando o texto do Evangelho de Lucas. Já refletimos sobre o anúncio do anjo a Maria, refletimos sobre aquela passagem bonita que costumamos dizer a visitação de Maria e também o cântico evangélico, o Magnífica, onde refletimos e paramos no versículo 56 do capítulo 1, onde se diz: Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Até aqui foi a meditação que fizemos no programa anterior. Hoje, então, a partir deste versículo, meditaremos o capítulo 2 do Evangelho de Lucas. Capítulo 2. Mas retomando este último versículo do qual meditamos no programa passado, o cântico Magnífica, o cântico de Maria, o cântico dos pobres, vamos refletir. Maria ficou 3 meses com Isabel e voltou para sua casa. Maria voltou, então, ao seu cotidiano normal. Maria voltou para a sua casa. Quantas vezes, quando estamos em casa, não temos notícia a dar? Passa-se a viver o cotidiano. Mas é neste cotidiano de Maria que se deu a acolhida plenamente daquele que ela estava esperando, do Filho de Deus, do Salvador da humanidade. Quando Maria voltou para sua casa, ela já tinha feito esses passos. Maria já havia escutado a mensagem do anjo, a anunciação. Maria já havia feito a visita, já tinha permanecido com Isabel durante o tempo necessário, os 3 meses, e Maria já havia expressado o cântico do Magnífica. Mas Maria volta para casa, volta para o cotidiano. Antes da criança nascer, do Filho de Deus nascer, Maria viveu então os 6 meses normal de uma mulher que espera uma criança. E depois, neste cotidiano, Maria ainda permaneceu em casa, acolhendo o menino, cuidando do menino, lavando os paninhos do menino, amamentando o menino Jesus, aquele que viria a ser o Salvador da humanidade. Isso tudo o Evangelho de Lucas nos inspira a meditar. O Evangelho de Lucas, ele é muito claro em relatar aquilo que é próprio do humano, o viver o dia a dia, com Maria e com José, o companheiro de Maria, aquele pai que a adotou e seguiu plenamente todos os passos que Maria e o menino necessitavam. Então, antes do nascimento do menino Jesus, José, como havia costume, era preciso que eles saíssem de Nazaré, na Galileia, para ir até Belém, na outra região, na Judéia, para registrar, para tornar-se público que
Jesus iria nascer. Isso foi feito. E então, quando nesta viagem, na região da Judéia, em Belém, José e Maria haviam registrado, dá-se o momento do menino nascer. E o menino nasceu. E este menino nasceu, porém, em um lugar imaginável, ou que ninguém esperava. Pois este casal, com o menino, não encontraram onde está, nessa tranquilidade. Meditando, então, esta parte do nascimento de Jesus, onde foi preciso estar em um lugar improvisado, cabe a nós perguntarmos: e hoje, Jesus tem lugar em minha casa, em meu coração? No local onde trabalho, Jesus pode fazer morada? Jesus pode se hospedar? E mais ainda, nos lugares onde são promulgadas as leis nos dias de hoje, será que Jesus pode estar ali? Isso tudo o Evangelho de Lucas nos inspira a meditar. E essas coisas, hoje, nós, como Maria, muitas vezes precisamos guardar no coração essas coisas. Precisamos meditar no coração essas coisas. É interessante que no próprio capítulo 2 de Lucas, nós vamos encontrar esta frase 2 vezes, em 2 versículos diferentes. Podemos encontrar no versículo 19 que Maria guardava essas coisas no coração. E depois podemos encontrar mais à frente, lá no versículo 52 do mesmo capítulo 2, que Jesus ia crescendo, porém antes disso, no 51, sua mãe guardava todas essas coisas no coração. Portanto, encontramos 2 vezes esta situação que Maria guardava em seu coração. O que será que Maria guardava em seu coração? Que o evangelista acha por bem relatar por 2 vezes. Certamente, Maria guardava em seu coração aquele anúncio primeiro, onde, ao acolher o anúncio, o anjo dizia que aquele menino seria grande, que aquele menino seria o Filho do Altíssimo e que aquele menino iria ser sinal de contradição. Hoje, podemos também guardarmos essas coisas em nossos corações. Mas este guardar aqui não significa uma acomodação, estar guardadinho, quietinho. Guardar no coração nesse sentido é fazer com que, no nosso cotidiano, pouco a pouco, a vida de Jesus passa a nos transformar. Leva-nos a uma conversão de atitudes, de ideias. Porque estamos sempre acolhendo aquele anúncio, o mesmo anúncio que Maria recebeu. Portanto, hoje, neste capítulo que estamos dedicando a refletirmos, nós percebemos uma caminhada. E no mesmo capítulo que registra o nascimento de Jesus com os pastores, logo em seguida registra
a circuncisão de Jesus e a apresentação. Jesus foi apresentado como era próprio naquele tempo, o cumprimento da lei. E Jesus, com 12 anos, ele vai a Jerusalém. Jesus, então, é apresentado. Vamos ouvir este texto, não o capítulo todo, o capítulo 2, que é riquíssimo na presença de Maria nessa vida de Jesus, mas vamos então ler apenas esta parte onde é registrado a ida dos pais de Jesus com ele a Jerusalém. Trata-se do capítulo, do versículo 41 até o 52. Estamos refletindo o capítulo 2 do Evangelho de Lucas. Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando completou 12 anos, eles foram para a festa como de costume. Terminados os dias da festa, enquanto ele voltava, Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais percebessem. Pensando que se encontrassem na caravana, caminharam um dia inteiro. Começaram então a procurá-lo entre os parentes e conhecidos, mas como não o encontrasse, voltaram a Jerusalém procurando. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo e fazendo perguntas. Todos aqueles que ouviam o menino ficavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Quando ouviram seus pais, ficaram comovidos e sua mãe lhe disse: Filho, por que agiste assim conosco? Olha, teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Ele respondeu: Por que me procuráveis? Não sabias que eu devo estar naquilo que é de meu pai? Eles, porém, não compreenderam a palavra que ele lhe falou. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era obediente a eles. Sua mãe guardava todas essas coisas no coração e Jesus ia crescendo em sabedoria, tamanho e graça diante de Deus e dos homens. Que belas palavras! E como é bom para, principalmente, uma mãe, um pai, contemplar o seu filho, você que tem um filho de 12 anos, de 11, de 13, um adolescente. Aqui no tempo de Jesus, quando uma criança ou um menino completava 12 anos, significava que aquele menino já mudava a sua idade da infância para a maturidade. Ser apresentado em Jerusalém nos 12 anos significa então que a partir daquela cerimônia, daquele rito, aquele menino já tinha maturidade, tanto em nível da religião como no nível da sociedade. E, portanto, a partir deste capítulo 2, nós vamos percorrendo o Evangelho de Lucas e vamos ver que desaparece Maria, porque este menino já começa a ter a sua vida ativa na sociedade, na religião. E Maria, pouco a pouco, vai desaparecendo dessa proximidade com o menino Jesus. Ter 12 anos no tempo de Jesus era já considerado um homem adulto
que tinha os seus direitos e deveres na sociedade, na religião. Portanto, aqui é muito interessante nós percebermos isso, essa caminhada de Jesus, desde o anúncio e o nascimento, a apresentação até os 12 anos. É muito interessante que muitas vezes nós dizemos que foi a perda do menino Jesus no templo. Mas, se considerarmos que 12 anos significa a idade onde aquela pessoa já não é mais um simples menino que precisa dos cuidados e da proximidade constante dos pais, mas já uma idade matura, então esse menino não estava perdido. Esse menino já estava se encontrando com a sua missão propriamente dita. Para que este menino, o Filho de Deus, foi enviado? Para anunciar a boa nova. E ele começa no templo, quando se fala que ele perguntava e respondia, também esse era o método de ensinar nas sinagogas, nos templos, através de perguntas e respostas. E diz o texto que todos ficavam admirados com as respostas do menino. Este menino, então, ele estava não só aprendendo com os doutores das leis, com aqueles que futuramente iria começar a persegui-lo, mas Jesus também estava ensinando com sua atitude entre aquele jogo de perguntas e respostas. Então, este menino, aos 12 anos, ele já tinha consciência e já falou para seus pais: devo cuidar das coisas do meu pai. E Lucas é aquele evangelista que ele mostra isso. Mostra que Jesus é aquele que deve estar na casa do Pai. Portanto, no Evangelho de Lucas, em muitos versículos, nós encontramos este estar no templo. Estar no templo cuidando das coisas do Pai. Porém, encontramos também as atitudes do dia a dia, como já estamos refletindo. E Jesus, ele está no templo justamente na época da Páscoa, na época onde era o costume fazer a apresentação de Jesus. E muito interessante também vermos este encontro de Jesus com os doutores no templo, onde os pais achavam que tinha perdido o filho, mas o filho tinha se encontrado com a sua missão. O evangelista, ele relata 3 dias. 3 dias, o menino ficou perdido. E depois, 3 dias, este homem ressuscitou depois da sua morte. Então, esse sentido do número 3 é muito importante também nós refletirmos e considerar. Considerar significa também guardar no coração, estar com Jesus constantemente, seja quando voltamos para casa, seja quando estamos indo para o templo, para nossos lugares propriamente de oração. Estar cuidando das coisas do Pai, hoje também é o dever daquele e daquela que quer seguir Jesus. O Jesus menino que crescia em sabedoria, em idade e em graça diante de todos, diante de Deus e diante dos homens. E assim então, este capítulo 2 de Lucas nos enriquece nessa proximidade de Jesus e Maria. Seguindo então, o evangelista vai narrando toda a caminhada de Jesus, aquela caminhada que parte de Nazaré
vai para Jerusalém, sobe a Jerusalém e depois, vamos já nos últimos versículos deste evangelista, onde vai relatar exatamente aquela festa que vamos celebrar a aceição de Jesus. Ele que se vai. E que antes de ir, ele promete que vai enviar o Espírito Santo, em que aqueles que ficam aguardando ou que ficam contemplando a subida devem então voltar para o templo e viver a novena, daí então aguardando o Pentecoste, e que logo no domingo seguinte a igreja e nós como igreja o celebramos. Então, para terminarmos, vamos ouvir estes 3 versículos, os últimos versículos do Evangelho de Lucas, que vai nos conduzindo a essas ações concretas de Jesus, a manifestação plena da parte de Deus. Então Jesus levou-os para fora da cidade, até perto de Betânia. Ali ergueu as mãos e abençoou-os. E enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi elevado ao céu. Eles o adoraram e em seguida voltaram para Jerusalém com grande alegria e estavam sempre no templo bendizendo a Deus. E neste templo, em oração, aguardando a vinda do Espírito Santo, estava com os apóstolos Maria, a rainha dos apóstolos.